vamos falar sobre constelação familiar e o perdão. Quando a gente olha para o tema perdão, um ponto importante é perceber que a dificuldade em perdoar, muitas vezes, é uma forma de se proteger para evitar que, de novo, uma dor, algo que a gente não gostou, aconteça. Então, o primeiro passo é entender que o perdão é uma necessidade de proteção, significa uma necessidade de segurança. Quando a gente não consegue perdoar, se existe esse desejo de perdoar, a gente precisa olhar para o que impede a gente de soltar a memória da dor. Então, um passo importante é entender que o perdão é uma forma de se proteger. Então, a parte nossa precisa de proteção. Se a gente não cuida dessa parte, não tem como perdoar, ou a tentativa de perdoar pode ser muito mais uma forma de se enganar, tentar se convencer de que perdoou alguém que a gente não sente que perdoou, o efeito é pior. Então, para contextualizar, o que eu estou apresentando tem a ver com o contexto da visão sistêmica, fenomenológica, da constelação familiar. A live de hoje enfoca o tema perdão, na visão sistêmica. Quando eu trago visão sistêmica, significa o perdão considerando as relações em família e considerando algo que a gente já pode fazer para experimentar uma mudança. Quando a gente não perdoa, o efeito de não perdoar é estar sempre em sofrimento. Então, quando a gente tem dificuldade de perdoar alguém, uma pessoa qualquer que seja, para não perdoar, a gente precisa manter um sofrimento dentro da gente. E aí, um ponto-chave é o medo em relação a perdoar é achar que a dor pode acontecer de novo. Por isso que eu falei, um ponto importante para conseguir perdoar é entender que a gente tem uma dor emocional que precisa ser cuidada. A gente precisa olhar para a gente. Existiu uma dor, aconteceu uma experiência passada de dor. Manter a dor pode ser uma forma que a gente use para não sofrer de novo a mesma consequência ou a mesma frustração. Então, existe uma ferida aberta. Perdoar significa olhar para essa ferida primeiro. Então, a dificuldade de perdoar vem, em primeiro lugar, do medo de sofrer de novo. Esse medo de sofrer de novo mostra que já existe uma dor que a gente ainda não cuidou. Então, para conseguir perdoar, a gente primeiro tem que cuidar da gente. Se a gente não consegue cuidar da gente, é melhor ficar longe mesmo de quem causou a dor. E outra, perdoar não significa se forçar a conviver com ninguém. É possível perdoar, soltar o passado e manter distância. Que às vezes o medo é que perdoar implica voltar ao convívio, não necessariamente. Na live anterior, a gente olhou para o tema da prática, constelação familiar na prática. Qual foi o foco? O que eu apresentei na última live? Primeiro, existe uma sobrevalorização de um olhar de que tudo tem que ser científico, mas existe um modelo que é um modelo complementar. Complementar significa que são dois modelos que se apoiam, mas não se excluem. Esse modelo complementar é a fenomenologia. Então, um caminho é o caminho da abordagem sistêmica, o outro é o caminho um é o caminho da abordagem científica, o outro é o caminho da abordagem fenomenológica. Quando alguém fala que a constelação não é ciência ou que a constelação é pseudociência, geralmente as pessoas usam os dois termos, pseudociência e ciência, está certo, a constelação não é ciência. E também, como não é ciência, também não é ela não se diz ser ciência, então não tem como ser uma pseudociência. Pseudociência é aquilo que tenta se passar por ciência, tenta buscar a fundamentação científica sem ter. A constelação não tem fundamentação científica porque o caminho dela é um outro caminho do conhecimento verdadeiro. Quando a gente se interessa por fenomenologia, por uma busca do conhecimento verdadeiro, que tem a ver com a epistemologia, a abordagem fenomenológica foi um questionamento em relação ao método científico, porque
o caminho é, se eu abordo com um método científico, eu dependo de condições. O método fenomenológico traz a possibilidade de lidar com a experiência viva do momento. Esse é o resumo. Essa introdução foi o que a gente abordou na live anterior. Então, a compreensão da prática da constelação, que segue o caminho fenomenológico. Além disso, é sobre lidar e reconhecer com o que está presente, levar a aceitação e não julgamento. Quando a gente faz isso, quando a gente escolhe estar presente e lidar com o que acontece no momento, sem julgar, parte do sofrimento diminui. Muito do sofrimento que a gente pode vivenciar vem da nossa não aceitação. Não aceitar o que está acontecendo faz o sofrimento aumentar. Quando a gente se propõe a aceitar limitações nossas e dos outros, fica mais fácil. No contexto do perdão, para conseguir perdoar, a gente primeiro precisa aceitar que não consegue. Pode parecer contraditório, mas se a gente aceita que existe uma dificuldade em perdoar, o próximo passo é: ok, tenho uma dificuldade de perdoar, então o que eu estou sentindo? O que é essa dificuldade de perdoar? Qual é a sensação? Independente do nome, a gente não precisa dar nome para todos os sentimentos e sensações. A gente pode simplesmente reconhecer um sentimento, uma sensação, sem precisar dar nome. Quando a gente fica dando nome para o sentimento, a gente não vai achar todos os nomes, e muitas vezes a gente pode tentar encaixar o que a gente sente numa palavra que representa um nome de sentimento. Mas como que a gente sabe que é? Eu posso estar lidando com a minha vulnerabilidade e eu posso chamar isso de insegurança. Tem um efeito negativo. Uma coisa é, eu estou me sentindo vulnerável porque eu vou lidar com uma situação que está fora do meu controle. Normal. E eu posso chamar isso de insegurança. O problema é que quando a gente chama de insegurança algo que não é insegurança, a gente cria mais confusão. Então já existe, quando a gente está lidando com alguma dificuldade emocional, é normal que seja desconfortável. Mas se eu tento me apegar a termos para entender, para dizer que, para achar que eu estou entendendo o que eu sinto, eu estou criando mais confusão, mais pressão. Nesse contexto, o perdão, a dificuldade em perdoar e a escolha por perdoar precisa passar por um reconhecimento daquilo que a gente sente no momento, e esse reconhecimento precisa da aceitação. A gente precisa aceitar que não consegue perdoar, por exemplo. E tem um ponto-chave. Com um olhar sistêmico, a gente pode identificar, por exemplo, que às vezes esse tema da dificuldade de perdoar já é um tema antigo na família. Mais pessoas sentiram na família ou sentem a mágoa ou a dificuldade em perdoar como algo que se repete geração a geração. O que eu quero mostrar com isso é a dificuldade em perdoar pode ser algo que a gente está sentindo e que não é só nosso. A gente tem o nosso motivo para sentir mágoa ou para não conseguir perdoar, por exemplo, por experiências passadas, mas é algo que está na família. É algo que outras pessoas sentiram, e a gente carrega uma mágoa que não é só nossa. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, por exemplo. Um exemplo no contexto de família, relação entre pais e filhos. Às vezes os pais se separam e os filhos, ou um dos filhos, assume a mágoa de um dos pais contra o outro. E sente uma mágoa pelo pai ou pela mãe, e é a mágoa de um dos pais, por exemplo. Esse assumir a mágoa do pai ou da mãe é o tomar partido. Tomar partido e significa se apegar, assumir para si o sentimento. É como se fosse nessa relação entre pais e filhos. Se a minha mãe ou meu pai tem mágoa um do outro, eu também vou ter.
Geralmente aquele que a gente tem mais afinidade é o que a gente se identifica e pode tomar para si. O que eu estou comentando é um exemplo, não é uma regra, de forma alguma a constelação apresenta regra, mas é uma observação. Isso é algo que pode acontecer, é algo que a gente pode vivenciar. Não quer dizer que é uma regra e que todo mundo vivencie, mas a questão-chave é, quando a gente reconhece, se eu estou lidando com uma mágoa, se eu tenho dificuldade em perdoar, e eu quero perdoar, porque se eu não quiser, ninguém vai me forçar a perdoar. Ao contrário, toda tentativa das pessoas à volta de dizer que você tem que perdoar quando você sente uma dor e não quer perdoar, só reforça a dor. Então, o primeiro ponto é entender que quando a gente guarda mágoa, o primeiro prejudicado é a gente. Quem guarda mágoa, tem um ditado, uma frase, um provérbio que diz que a mágoa é como um veneno que alguém toma para tentar ferir o outro. Se faz sentido isso, de que a mágoa é um veneno que a gente toma para tentar ferir alguém, uma outra pessoa, não faz sentido, mas é o que a gente faz. De alguma forma, a mágoa é uma forma de se proteger, de não deixar acontecer de novo aquilo que causou dor emocional. Certo? Então, essa necessidade de proteção é algo que a gente precisa cuidar. Cuidar para não acontecer de novo. É como uma ferida que ainda não cicatrizou ou que está aberta, e se alguém encosta, dói. Então, é normal que a gente afaste, ou se afaste das pessoas, para não tocar na nossa ferida. O problema é que não cuidar da ferida faz ela afetar não só aquele relacionamento. Quando a gente se magoa com uma pessoa, muitas vezes esse padrão de magoar com uma pessoa afeta todos os relacionamentos, a gente se fecha para outros relacionamentos. Então, a questão do perdoar tem um componente de se perdoar. E nesse se perdoar, a gente melhora os relacionamentos. Agora, alguém pode questionar, mas como assim se perdoar? Se eu tenho mágoa de alguém, da família, se eu tenho mágoa de alguém que me causou alguma dor, uma frustração, ou traição, ou quebra de confiança, se eu não perdoo alguém, como que isso é não me perdoar? Aí eu explico. Quando a gente não perdoa alguém, existe também uma parte nossa que gostaria da relação, principalmente quando é família e as relações são próximas. Para a gente se afastar de alguém que causou uma dor, uma mágoa, um sofrimento, a gente também precisa controlar o nosso eu que gostaria de se aproximar. O nosso eu que gostaria da relação, ele pode significar para a gente uma tristeza pela desconexão. Só que toda vez que a gente se aproxima de alguém, a gente tem um medo de que a dor de novo aconteça. Então, qual que é o dilema? O dilema é, existe um lado sociável, que quer a conexão com os outros, todo mundo tem esse lado, e existe um lado que quer se proteger. Essa dinâmica entre um lado sociável, que quer a conexão com os outros, e um lado autêntico, que quer se proteger, gera uma tensão dentro da gente. Imagina que a mágoa ou não perdoar é o nosso lado controlador tentando controlar o nosso lado autêntico, o nosso lado sociável. E por que a gente tenta se controlar para ser menos sociável? Porque se a gente for muito sociável, por exemplo, e a gente tem uma ferida da traição, da quebra da confiança, é provável que uma outra pessoa vai esbarrar nessa ferida. E às vezes uma outra pessoa, esbarra na nossa dor, ferida emocional. Rejeição causa uma ferida emocional, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Nos relacionamentos, a gente o tempo todo esbarra em ter que lidar com essas feridas. E essas 5 feridas que eu falei, elas surgem na infância, até os 7 anos de vida. Eu sempre indico um livro chamado As 5 Feridas Emocionais. A autora chama-se Lise Bourbeau. É uma terapeuta corporal francesa. Mas o resumo desse livro, o que eu quero destacar,
As 5 feridas emocionais, Rodrigo, as 5 feridas são rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Segundo a autora, a gente vivencia essas feridas. Vivenciar significa ter contato com elas. E não necessariamente a gente está consciente hoje, mas tem um jeito de perceber. Às vezes a gente não está consciente de uma ferida emocional porque a gente não parou para pensar nela. Então, se eu não paro para investigar, eu posso dizer que eu não sei, eu não tenho. Mas, por exemplo, como a gente identifica uma ferida emocional? Geralmente pelo que dói na gente. A ferida da rejeição, quando a gente recebe um não, dói muito. Por exemplo, a dificuldade em lidar com um não, quando traz muito desconforto, receber um não, por exemplo, muitas vezes mostra que é algo que toca numa ferida da rejeição. E às vezes na infância não significa que a gente foi rejeitado de uma forma explícita. Às vezes foi a indisponibilidade por um período do pai ou da mãe. Os pais estavam ocupados e a gente se sentiu rejeitado, por exemplo. Então não precisa ter acontecido de fato uma rejeição. Existem pessoas que vivenciaram uma rejeição de fato. Às vezes o sentimento da rejeição pode ser a indisponibilidade do pai ou da mãe, por exemplo. E aí a constelação familiar traz um olhar para isso como amor interrompido. Quando a criança ou o bebê busca conexão com a mãe ou o pai, por exemplo, e a mãe ou o pai não está disponível. Então, o movimento de buscar e não encontrar causa uma dor. E muitas vezes essa dor de buscar a conexão e não encontrar faz a gente se fechar. Esse é o amor interrompido. O movimento de buscar, de estender os braços e o não encontrar. Essa dor pode ser vivenciada como uma dor da rejeição. Qual é o efeito da dor da rejeição? O se fechar. Se fechar para as relações. Então, não busco mais. Esse não buscar mais é criar uma máscara para se proteger. A máscara do evitador. Quando a gente foge de compromisso, foge de responsabilidade, ou evita a todo custo, de alguma forma isso é uma forma de se proteger de ter que lidar novamente com a rejeição. Só que se a gente foge da dor da rejeição, a gente foge da vida. Não tem como. O caminho seria aprender a lidar com a rejeição. Eu estou contextualizando as feridas emocionais para dar fundamento ao tema principal da live, que é a dificuldade em perdoar. A dificuldade em perdoar vem de uma necessidade de se proteger. A gente se protege da dor emocional. E quando eu falo das feridas emocionais, é para mostrar de onde elas vêm. Então, pode ser que nada de hoje seja um motivo para a gente se sentir mal ou incomodado. O Rodrigo escreveu, mas vai perdoar para se machucar de novo? Exatamente, o Rodrigo. O medo de perdoar é, eu vou perdoar e vou me machucar de novo. Esse é o medo. É disso que a gente se protege. Só que não perdoar também significa se manter em sofrimento. Então, o desafio de entender o perdão é que primeiro precisa-se do auto-perdão. E outra, quando a gente escolhe o perdoar, não é para voltar ao convívio com alguém que causou uma dor. O perdoar significa cuidar da nossa dor. É que se a gente entende que não existe nenhuma obrigação de perdoar, mas se eu não perdoo alguém, eu fico na dor que foi causada lá atrás. É como se não perdoar para se proteger de uma dor significa se manter continuamente em dor. Então, o perdão é algo que a gente faz para a gente. E perdoar não significa ter que voltar ao convívio. A gente pode perdoar, que significa abrir mão da mágoa, mas pode se proteger mantendo uma distância. O que eu quero mostrar é que muitas vezes a gente usa a dor para se afastar de alguém que causou a dor. Usar uma dor que a gente sente
para se afastar de alguém que causou essa dor, mantém a dor. O que eu estou dizendo é o caminho para a gente viver melhor passa por perdoar quem causou alguma mágoa, seja rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Se observar, essas 5 feridas acompanham a gente a vida toda. Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Alguém poderia falar a frustração. A frustração também é uma dor. Para mim, a frustração é o mesmo que rejeição. Por exemplo, a frustração pode ser... É que frustração é o que a gente vivencia diante da rejeição, diante do abandono, da humilhação, da traição e da injustiça. O sentimento é de frustrado porque uma experiência aconteceu. E o que eu estou mostrando é, independente dos acontecimentos, independente das relações, manter mágoa é uma forma de se proteger, sim, só que é uma forma de se proteger mantendo a dor. O Rodrigo escreveu, mas se uma pessoa te causou isso, 5 feridas, vai perdoar? Eu acho que uma coisa importante, Rodrigo, é entender que o perdoar não significa voltar a conviver com a pessoa. Você pode manter a distância, normal. Então, perdoar não significa voltar a conviver. Isso é um ponto importante. O perdoar significa perdoar a si mesmo. O perdoar significa soltar um peso, soltar o peso do passado. É importante entender que perdoar significa soltar o peso do passado. Quando a gente perdoa, não significa ter que conviver. É possível perdoar e manter distância. Uma coisa não implica na outra. Perdoar não significa abrir mão do aprendizado. Imagina que a mágoa é uma forma de se proteger quando a gente não sabe se proteger. Eu dei esse exemplo. Todo mundo tem um lado sociável e um lado reservado. Um lado que quer conexão com os outros e um lado que quer se proteger. Um lado que quer se adaptar aos outros e um lado que quer ser autêntico. Todo mundo tem esses dois movimentos, essas duas forças dentro da gente. Todo mundo tem esses dois lados. O lado sociável, ele quer conexão com as pessoas. Mesmo que alguém tenha causado uma dor, o nosso lado sociável, emocional, continua querendo conexão com as pessoas. É normal, é uma parte nossa. O nosso lado racional, ele quer controlar, quer se proteger e não quer lidar com dores e feridas emocionais de novo. Então, o lado que se magoa e se fecha não é o emocional, é o racional. O controlador é o racional controlando. O controlador e o julgamento é uma forma da gente se proteger mantendo um sofrimento. Então, diante de uma frustração, diante de uma dor causada por uma experiência de traição, de quebra de confiança, de injustiça, seja lá qual for, alguém agiu de uma forma negativa, causou um prejuízo para a gente, traiu a confiança, quebrou a confiança, etc. E fez isso algumas vezes. É normal a gente sentir mágoa e se distanciar. A questão chave é que a gente pode manter a distância sem precisar da mágoa ou do não perdoar. Quando a gente precisa da mágoa e precisa do manter o ressentimento ou o não perdão, a gente se mantém em sofrimento. E o que eu estou apontando é possível manter distância, porque a relação não faz sentido, e ao mesmo tempo ficar em paz consigo mesmo. Só que para isso, é importante entender que a gente precisa olhar para a nossa dor. E a dor é a tristeza. Enquanto a gente não olha para o que a gente está sentindo, olhar para o que eu sinto existe uma tristeza, existe uma frustração por conta dos acontecimentos do passado. Se alguém quebrou a minha confiança, é normal que isso causou uma dor. Mas e aí, eu vou manter a dor até quando? O que eu estou mostrando é o que está por trás do perdão. É
se proteger. Então, por trás da dificuldade de perdoar, por trás da dificuldade de se perdoar alguém ou de se perdoar a si mesmo, existe uma necessidade de proteção e segurança. Proteção e segurança são duas necessidades muito importantes para qualquer pessoa. Então, por trás da dificuldade em perdoar ou do guarda-mágoa, existe uma necessidade de segurança e proteção. Por trás dessa necessidade de segurança e proteção, existe uma tristeza, existe uma dor emocional que, se a gente não cuidar, ela vai continuar existindo. Daí a gente vai precisar continuar se protegendo. A mágoa é uma forma de se proteger da dor. O que eu estou dizendo é possível cuidar da dor direto. A gente pode cuidar da dor. Esse cuidar da dor emocional faz a dor cicatrizar, suavizar, e a gente fica melhor com a gente mesmo. E é possível manter a distância de quem causou uma dor. Não precisa voltar a conviver com a pessoa. Se o sentimento fala para voltar, volta. Mas se ainda existe um receio de que a pessoa que causou uma dor vai voltar a causar, não precisa mais conviver. É nesse ponto que eu estou dizendo. Perdoar não significa voltar a ter convívio. É possível ter o perdão e manter distância. As duas coisas. O perdão significa liberar o passado, ficar em paz. O perdão também significa que a gente cuidou da nossa dor. Se a gente tem dificuldade em perdoar alguém, significa que a nossa ferida, a nossa dor, ainda está aberta. O Rodrigo perguntou, o que você fala é constelação familiar? Sim. Qual a diferença da sistêmica? Geralmente, quando fala constelação familiar ou constelação sistêmica, é a mesma coisa, só mudando o nome. Constelação familiar, o nome, vamos dizer assim, o outro nome da constelação familiar é abordagem sistêmica fenomenológica, segundo Bert Hellinger. Bert Hellinger, ele era um alemão, ele faleceu acho que em 2019, ele foi missionário na África do Sul, depois ele fez formações, ele lidava com dinâmicas de grupo, e depois ele fez formações em terapias, psicanálise, programação neurolinguística, etc. E ele observou que os grupos tinham uma outra força que afetava as pessoas. Essa outra força, em qualquer grupo que afeta todo mundo, é o campo. Então, o que o Bert Hellinger fez foi, e ele chamou de constelação familiar isso, foi perceber que existe um campo que envolve as pessoas e esse campo tem uma força que afeta a gente. Ou seja, eu posso estar sentindo algo que não é só meu. Uma mágoa, uma dificuldade em perdoar, pode não ser só minha. Pode ser algo que é de outras pessoas da família. Até de gerações passadas. Duas pessoas da família que tiveram mágoa umas pelas outras, essa mágoa não fica só entre as duas pessoas. Essa mágoa pode ser passada geração após geração. Alguém pode perguntar, mas como isso é possível? Para responder o como isso é possível, uma forma de responder isso é pensar que a gente imita. A gente imita as pessoas que a gente tem conexão emocional. Imitar significa ficar parecido com as pessoas que a gente se conecta. Então, pessoas da família que a gente tem afinidade, a gente é mais parecido. A coisa mais curiosa é, pessoas que a gente rejeita ou que não gosta, a gente é mais parecido ainda. Parece uma contradição, não parece? Vou falar de novo. A pessoa que você mais gosta na família, você vai se perceber muito parecido com essa pessoa, certo? Faz sentido? Agora, pensa uma pessoa que você tem dificuldade na sua família. Sempre tem algum. Normalmente, essa pessoa que você tem dificuldade, a gente é mais parecido ainda. A gente só não consegue reconhecer. A gente não quer ver. Eu não reconheço porque eu não quero ver, mas outras pessoas reconhecem. Outras pessoas são capazes de dizer que, ó, existe essa semelhança. Entendeu? O que eu quero mostrar é que o humano é um animal de relacionamento.
Aí a gente aprende no se relacionar consciente disso ou não. O que eu estou mostrando é, a gente precisa se observar. Esse se observar é se perceber. Como a gente se sente, como eu me sinto. E como que eu lido com o que eu me sinto? Se eu sinto uma mágoa, como isso me afeta? Se eu observo que eu sinto uma mágoa em relação a alguém, como essa mágoa me afeta? Se eu não observar para isso, se eu não olhar para isso, se eu não observar isso, eu não vou deixar de me afetar ou sofrer. Eu posso ter uma mágoa e sofrer porque eu tenho essa mágoa, só que eu não reconheço que o sofrimento vem da mágoa. E quando a gente se magoa em relação a uma pessoa, a mágoa não fica só nessa relação. Se magoar em relação a uma pessoa, qualquer que seja ela, significa também se magoar em relação a si mesmo. Qual parte da gente? A parte que ainda gostaria de conexão com essa pessoa que a gente se magoou. Então, para se magoar com uma pessoa, a gente tem que se magoar com duas, pelo menos. A gente se magoa com a pessoa que causou uma frustração, uma dor, um sofrimento, e a gente se magoa com o nosso lado que ainda gostaria da conexão com essa pessoa. Então, tem duas mágoas. Para perdoar alguém, a gente precisa perdoar que a gente ainda quer conexão com a pessoa que causou a dor. O que eu quero dizer é, como que eu vivencio isso na prática? Qual seria a prática disso? A prática é, eu preciso reconhecer a dor. Eu preciso reconhecer que tem uma tristeza, que tem uma dor, que tem uma frustração. Quando eu olho para a dor, para a tristeza, para a frustração de uma relação que não foi saudável ou que não é saudável, quando eu olho para essa dor, eu posso cuidar dela. Ou seja, o se perdoar envolve olhar para a dor emocional. Essa dor emocional tem nome, chama tristeza. Tristeza é uma emoção básica que todo mundo tem. Todo mundo sente tristeza, medo, raiva, alegria. São 4 emoções básicas. Os outros nomes de sentimentos são desdobramentos de tristeza, raiva, medo e alegria. A dificuldade de lidar com as emoções, ou com a gente mesmo, é a dificuldade de lidar com essas 4 emoções. A alegria, ninguém tem problema com a alegria, a princípio, ou se tem é mais raro, certo? Mas com tristeza, parece que a maioria das pessoas foge da tristeza. Fugir da tristeza é manter a tristeza. Não querer sentir a tristeza faz a tristeza permanecer. Não querer sentir a tristeza faz a nossa tristeza aumentar. O que eu estou querendo dizer? Por trás da mágoa, por trás da dificuldade de perdoar, existe uma tristeza que a gente não está olhando e não está cuidando. Então, para perdoar, não adianta se forçar a perdoar. Para perdoar, a gente precisa olhar para a nossa tristeza. Quando a gente olha para a tristeza, se permite sentir e aprende a lidar, aprende a cuidar de si, porque a tristeza é um aviso de que a gente não está cuidando da gente. Então, quando eu estou triste, significa o meu emocional está dizendo que eu não estou cuidando dele. Eu uso uma metáfora, imagina que o corpo é como se fosse uma casa, e nessa casa, que é o corpo, tem 2 pessoas, uma mais racional, controladora, e uma emocional. As 2 mandam igualmente na casa. Agora imagina que o racional é mandão, e ele toma conta da casa e tenta esconder o emocional, tenta prender o emocional em algum cômodo da casa. O emocional tem a chave das portas. Ele vai voltar. Por mais que o nosso lado racional tente controlar as emoções e tenta prender a pessoa que é o nosso emocional vai voltar. Ele tem muita força. Ele manda igual. Então não adianta tentar prender o nosso emocional num cômodo da casa. Ele tem a chave, ele volta. E é isso que faz a gente ficar insatisfeito ou sofrer sem motivo, às vezes, porque o nosso emocional voltou. Porque ele manda igual, a casa dele também.
A Josi Giovanella, no Instagram, escreveu: eu olho para minha tristeza, meu emocional, e me permito senti-la. Isso. Quando a gente faz isso, Josi, pode ser desconfortável no começo, mas conforme a gente vai conversando com o nosso emocional que está triste, e acolhe, e dá tempo, e se pergunta, como eu posso cuidar de mim? Qual o cuidado que eu preciso? Conforme a gente faz isso, o efeito é que a tristeza vai suavizando. Então é importante entender que a tristeza faz parte das experiências da vida. Não tem como não sentir tristeza. E a tristeza, ela indica que a gente precisa parar e rever. A tristeza indica, pare e reveja. Reveja os caminhos que você está seguindo. Reveja se de fato o que você faz sentido. Reveja a qualidade dos relacionamentos. Será que o relacionamento que causa tristeza várias vezes e por muito tempo, será que esse relacionamento é saudável? Reveja. Então, o que eu estou mostrando é a tristeza é uma comunicação do nosso eu emocional para o nosso eu racional. Vou voltar de novo na metáfora. Imagina que o corpo é uma casa e nesse corpo tem duas pessoas. Nessa casa tem duas pessoas. As duas pessoas têm a chave de todas as portas. Só que uma das duas pessoas é o racional controlador. A outra é o emocional. As duas partes existem na gente igualmente, ou seja, esses dois eus existem na casa com a chave de todas as portas. Tentar o controlador prender o emocional num dos cômodos é só se enganar que vai conseguir, porque o emocional tem todas as chaves, ele vai voltar logo depois. O caminho é a gente aprender a deixar o nosso emocional participar das decisões. Se a gente tenta esconder o nosso emocional porque ele é frágil, porque ele causa sofrimento, o nosso emocional volta, só que ele traz o sofrimento todo de uma vez. E aí a gente não dá conta. Então, o que a gente precisa aprender? A cuidar do emocional de forma que ele possa participar continuamente de todas as escolhas. A Josi Giovanella escreveu: dificuldade de me acolher, e depois percebi isso por não conseguir acolher o meu filho. Pode ser, Josi, que na relação com o seu filho, você entre em contato com a Josi criança. Entendeu? E aí, às vezes, a dificuldade de se acolher é por ter que entrar em contato com uma tristeza mais profunda. Uma tristeza que você ainda não conseguiu aceitar e cuidar. Às vezes a gente tem uma tristeza que parece que vai acabar com a gente, e às vezes essa tristeza não é só nossa, é uma tristeza que está na família e nas relações em família. Então, quando a gente lida com uma tristeza que não é só nossa, que é uma tristeza da família, essa tristeza parece que vai consumir a gente. Eu comecei a atuar, eu conheci constelação familiar em 2011, fiz a formação em 2 anos, fiz outras formações também em PNL, hipnose, psicanálise, fiz várias formações em coaching, e em 2012 eu comecei a atuar, a facilitar grupos de constelação familiar e também atender em sessões individuais. E eu já buscava desde 2003 autoconhecimento, mas lendo livros. E a partir de 2011 eu comecei a ter ferramentas práticas. Ainda assim, eu só fui olhar para a minha tristeza em 2018. Eu ainda levei mais 6 anos, eu já tinha ferramentas, eu já me trabalhava continuamente, mas eu não reconhecia a minha tristeza. Por que eu não reconhecia? Porque doía? Não é porque eu não queria reconhecer. É porque dói, a gente não quer ver o que dói. A gente faz de tudo para não sentir a dor. E eu trabalhava como funcionário público e eu não gostava do trabalho que eu fazia, mas tinha estabilidade, é o que eu tinha. E ainda tinha alguns objetivos, na verdade. Quando eu alcancei um último objetivo, que era participar que era estar a trabalho no exterior, então eu tive a experiência de ficar 1 ano fora a trabalho. Quando eu tive essa experiência, eu vi que não fez tanto sentido, que o que eu buscava não era tanto aquilo que eu tinha acabado de conseguir.
E quando eu voltei, depois que terminou o período, eu pedi demissão. Eu pedi demissão em 2017. E quando eu pedi demissão, eu lidei com insegurança de como seria depois, mas eu decidi assim, eu estou ouvindo meu coração. O problema da gente decidir o que o sentimento quer é que a gente tem que lidar com a tristeza. Não parece contraditório? O que eu quero dizer é, ouvir o lado emocional significa também ter que lidar com a tristeza. Não tem como a gente fazer o que a gente gosta e fugir da tristeza. As duas coisas são intimamente ligadas. Quando a gente decide se ouvir e se guiar pelo que sente, se existe uma tristeza, essa tristeza vai ficar evidente. A gente vai ter que lidar com ela. E foi o que eu lidei. Quando eu parei de fugir, então eu percebia que eu ignorava a minha tristeza porque eu me mantinha num trabalho que eu não gostava. E não adiantava eu me convencer que eu gostava, porque eu não gostava, eu não tentava me enganar. Só que a tristeza continuava lá. É como se a tristeza estivesse me dizendo: olha, já deu, já ficou tempo demais. 17 anos, quase 17, 16 anos e meio. Então, 16 anos e meio já tinha sido bastante tempo. Se fosse pelo meu lado racional, ele falava, mais 6 meses, mais um ano, espere tantos meses porque vai ter férias, vai ter tal vantagem. Só que para mim a conclusão era, a vida é muito curta e se eu ficar esperando, a vida pode acabar em qualquer momento. Só que isso já faz mais de 8 anos que eu pedi demissão. 9 anos. 8, 9, quase 9. O que eu quero mostrar, então, é quando eu decidi me guiar pelo meu coração, eu tive que lidar com a minha tristeza. Então, eu estava fugindo da tristeza, apesar de já trabalhar um monte de temas de dificuldades emocionais e relacionamentos. Ainda assim, eu fugia e eu já tinha trabalhado na mágoa. Curiosamente, eu já tinha feito algumas sessões sobre a mágoa desde 2011. Eu lembro que a minha primeira constelação foi sobre o tema mágoa, ressentimento, por exemplo. E trouxe um alívio muito grande. Só que eu ainda tive que lidar com outras camadas. É nesse ponto que eu digo que quando se faz uma constelação tem muita mudança. Só que também não é milagre, tem os seus limites. Qual é o limite da constelação? São as camadas. Quando eu trabalhei a constelação da mágoa, eu senti que saiu uma sobrecarga. Mas eu ainda tinha outros temas para lidar. A tristeza que eu não via, o que eu não vejo não vai mudar. Até quando eu vejo... Tem uma pergunta que eu aprendi na PNL que é: como a gente come um elefante? Não dá para comer um elefante de uma vez. Ou seja, quando um problema é muito grande, como que a gente resolve ele? A gente vai por partes, certo? A gente vai por partes e trabalha continuamente, vai resolvendo continuamente. Então, como se come um elefante? Por partes. Como se resolve um problema muito grande, que não dá para resolver de uma vez? Resolve por partes. E é a mesma coisa. Eu trabalhei a mágoa em 2011, só que ainda teve vários pedaços. É que na época eu não tinha essa compreensão do tamanho da mágoa ou de tudo que ela envolvia. Mas eu, ao longo do tempo, eu acabei chegando na tristeza. Sabendo o que eu sei hoje, eu já teria ido direto para a tristeza. É que, como a tristeza pode ser algo da família, ou seja, mais pessoas da família carregam uma tristeza muito grande, quando a gente vai lidar com a nossa tristeza, parece que ela vai consumir a gente. Eu tinha a sensação de que a tristeza ia arrebentar o meu peito, como se fosse realmente explodir ou rasgar. Era muito doido. As poucas vezes que eu tentei aplicar, antes de eu fazer uma constelação especificamente do tema tristeza, em 2018, eu como cliente e uma consteladora, até eu olhar para essa tristeza, eu tentei 1 ano antes, 2 anos antes, olhar para a tristeza, dizer sim, aceitar, mas vinha tanta dor que eu desviava a atenção e tentava ignorar. Só que esse tentar desviar a atenção só mantinha a tristeza. Então eu já reconhecia a tristeza, mas como eu não sabia lidar, é como se ela não existisse. Eu tentava ignorá-la até que eu decidi olhar, e aí eu fui trabalhar a tristeza diretamente.
É nesse ponto que eu estou dizendo. Sabendo o que eu sei hoje, eu já trabalharia a tristeza lá em 2011. Eu só levei esses 6 anos, 2012 até 2018, porque eu ainda estava... bom, deixa eu corrigir o que eu falei. Realmente eu estava no exército. Talvez se eu já tivesse trabalhado a tristeza antes, eu teria pedido demissão antes. Então pode ser que, por uma questão prática ou de escolhas, talvez eu precisei de mais tempo da segurança que vinha de ser funcionário público. Então pode ser que eu trabalhei a tristeza no momento certo. Mas o que eu estou dizendo é, sabendo o que eu sei hoje, eu já teria trabalhado a tristeza na primeira oportunidade, de 2011 e 12. Eu levei esses 6 anos porque foi o tempo que eu levei para entender. Foi um processo. É nesse ponto que eu estou querendo mostrar que o que se passa dentro da gente está em camadas, está, vou dizer assim, escondido. Então, a gente precisa investigar, precisa observar, e aí vai descobrindo. Se a gente não observa, é como se não existisse, mas não quer dizer que não afete a gente. Só afeta a gente não consegue reconhecer. Bom, agora eu vou trazer um exercício muito simples. Na verdade, é um convite para uma reflexão ou uma investigação que é assim. O primeiro ponto é, se você reconhece o tema mágoa ou dificuldade em perdoar, você pode usar esse tema. Se você não reconhece, se você não tem esse tema, você pode pensar, por exemplo, o que incomoda. Todo mundo tem alguma coisa que incomoda. Essa situação que incomoda é muito parecido com uma mágoa. É que às vezes a gente dá outro nome. Mas eu vou considerar que a gente está trabalhando a mágoa. Mas quem quiser adaptar para alguma coisa que incomoda, pode também. Então, se você não tem mágoa, pensa alguma coisa que incomoda, ou alguma coisa que você não gosta. Aquilo que a gente não gosta, aquilo que incomoda, é uma forma de mágoa. É uma forma de rejeitar algo. A gente rejeita esse algo para se proteger da dor que esse algo poderia causar. Isso é o que a gente não gosta. Então, vamos trabalhar a mágoa. Como é que funciona? Pensa na situação. Pensa na pessoa que causou mágoa. Talvez venha uma memória de uma situação de dor, de traição, de quebra de confiança. Observa a imagem e a dor. Observar a imagem é qual memória vem. Para mim, quando eu penso, vem uma imagem de uma situação onde houve uma frustração. Como se essa imagem me lembrasse da necessidade de manter distância. O sentimento, normalmente, é um aperto, é uma dor. Eu sinto mais leve porque eu já trabalhei várias vezes, mas eu consigo reconhecer um peso nos olhos, assim, como se as pálpebras ficassem pesadas. Então, se você já pensou numa situação de dor, de mágoa, ou uma situação passada que causou dor, e aí você tem uma imagem e tem uma sensação, o próximo passo é fica um pouco em contato com a experiência, com a imagem e com a sensação. Observa a respiração. Às vezes, a nossa tendência é fugir do contato. Vem um pensamento de uma mágoa e a gente não quer pensar. Enquanto a gente fizer isso, a mágoa vai continuar afetando a gente. Eu convido você, nesse momento, a experimentar, ao invés de desviar a atenção e fugir, experimenta ficar em contato. Experimenta dizer para a imagem, é difícil, mas eu vejo você. E você pode dizer também, é desconfortável, mas eu me permito sentir. Observa o que muda. E um ponto-chave é, sistemicamente, todos têm o mesmo direito de pertencer,
quando a gente rejeita uma pessoa, é como se a gente quisesse que essa pessoa não pertencesse. Tentar excluir alguém da família afeta a gente. Afeta todos e afeta a gente. Experimenta dizer para a imagem ou para a pessoa que pode ser assim, ó. Isso pode ser mentalmente. Você pode dizer... Ou simplesmente, eu vejo você, você faz parte. Ou, a gente pensa diferente, mas eu te respeito como pessoa. O efeito disso é reconhecer o pertencimento. Você pode expressar da sua forma, ou pode só ter ouvido e pensado, não precisa falar de um jeito específico, mas a experiência é perceber que a pessoa faz parte, independente do que aconteceu. E que tentar escolher alguém volta contra a gente. O perdão significa cuidar de si. E por último, agora o passo é olhar para a dor, para a própria dor. E aí você pensa na dor como se fosse uma pessoa. Lembra da metáfora da casa? O corpo como uma casa, e dentro dessa casa tem duas pessoas, a racional e a emocional. Essas duas pessoas que existem na casa, que é a gente, elas mandam igualmente na casa. Só que elas chegam e não avisam que chegou. Normalmente o racional está sempre tomando conta. O emocional de vez em quando aparece. Por quê? Porque o racional fica dificultando. O ideal seria a gente conseguir que o racional e o emocional trabalhassem juntos. Para emocional e racional trabalhar juntos, a gente precisa cuidar da ferida emocional. A gente precisa olhar para a tristeza e cuidar dela. Como que a gente olha para a tristeza e cuida dela? Se permitindo sentir, reconhecendo que dói e dando as boas-vindas. Um último passo, esse vai ser o fechamento da experiência. Imagina que exista uma parte da tristeza, todo mundo sente tristeza. Tristeza é uma experiência humana. Tristeza, medo, raiva e alegria, então é normal. Se a gente rejeita a tristeza, aí ela aumenta e toma conta da gente. O que a gente rejeita, controla a gente. O que a gente aceita ou aprende a aceitar, a gente integra. O que a gente rejeita, vira um outro eu que manda na gente. Vou falar de novo. O que a gente rejeita nosso, ganha força e passa a controlar a gente. O que a gente aprende a aceitar, aprende a conviver, se integra a gente e vira uma força que ajuda a gente nos relacionamentos, ajuda a gente na vida. Então, o caminho de aprender a perdoar é o caminho de cuidar de si e de integrar uma parte nossa que antes estava excluída. Quando a gente consegue integrar uma parte nossa que antes estava excluída, geralmente o sentimento é de leveza, de liberação. Então, é esse o caminho. Todo o assunto que a gente trabalha hoje na live tem a ver com esse caminho de reconhecer que a gente pode ter uma ferida que a gente ainda não cuidou, e se a gente reconhece essa dor, a gente pode cuidar dela. E para cuidar dela é o passo que a gente fez até aqui. Por último, se você reconhece uma tristeza, imagina que parte dessa tristeza não é só sua. Parte da tristeza que eu sinto pode ser do campo, da família, das relações. Então, para fechar simbolicamente, imagina que você tem uma caixa nas mãos. Essa caixa representa a parte da tristeza que não é só sua, que não é só minha, mas é da família. Às vezes, isso eu achei bem interessante, eu aprendi em um outro curso que não foi de constelação familiar. Às vezes, a tristeza que a gente sente
É do coletivo, é da humanidade. Olha que interessante, pode parecer absurdo para algumas pessoas mais racionais. Para quem é mais racional, mais pragmático, pode parecer um absurdo. Como assim? Eu vou sentir uma tristeza que é da humanidade. A questão é, como não? Como não sentir? Quem sente, sente. Se você vê uma cena triste, isso emociona? É a natureza humana. Então não é absurdo, é prático, é imediato. Então o que eu estou dizendo? Simbolicamente, para fechar o exercício e também encerrar a live daqui a pouquinho, imagina que você tem uma caixa nas mãos, feche os olhos e olhe para uma imagem que representa a família, a sua família. E se quiser, pensa numa imagem que representa a humanidade, como você preferir. Só a família, só a humanidade, a família e a humanidade tudo junto, do seu jeito. E aí você faz o gesto de devolver, de entregar essa caixa. E ao entregar na caixa, você diz: eu deixo com vocês o que é de vocês e eu guardo comigo só o que é meu. Observa o que muda. Se alguém quiser comentar o que mudou, pode comentar ou pode mandar no privado também a mensagem, como foi a experiência. Para fechar, então foi esse o exercício, simples assim, então foi esse o tema do perdão. O que a gente olhou foi o perdão como auto-perdão. Perdão não significa voltar a se relacionar com alguém que machucou ou causou sofrimento. Perdão significa ficar em paz. Significa soltar o passado. Pensa no perdão como uma perda grande. Perda, perdão. Só que pensa que a dificuldade em perdoar é porque houve uma dor passada. Houve uma perda de uma expectativa passada. E aí a dificuldade em perdoar hoje é uma forma de proteger da dor. O que a gente olhou até aqui foi que perdoar significa se liberar do passado, mas também significa cuidar de si, cuidar da nossa ferida, da nossa dor. A próxima live vai ser quinta, 8h30. O tema vai ser constelação familiar e espiritualidade, além da terapia. A espiritualidade na constelação familiar, o próprio Bert Hellinger fala isso, é uma espiritualidade do aqui e agora. Então, quando se olha para o tema espiritualidade na constelação, quando se faz uma constelação, a Josi escreveu forte, me emocionei. E depois fiquei com dor de cabeça. A dor de cabeça significa, Josi, mudança de padrão de pensamento. Quando a gente está acostumado a pensar de um jeito e a gente tem uma experiência que muda de dentro para fora, normalmente é normal. Normalmente a gente sente uma dorzinha. Essa dorzinha, entenda ela como uma mudança de padrão de pensamento. E aí as coisas vão se reorganizando, é como se já mudou. Então você já teve uma experiência de mudança. Eu gosto dessa mudança porque é de dentro para fora. Então já mudou e o corpo está se reorganizando. Daí a dor de cabeça depois de fazer esse gesto do deixar ou do reconhecer. Eu vejo como um sinal de que o corpo está dizendo que a mudança aconteceu. Então, para fechar, é isso. Um último recado, eu tenho oferecido uma sessão de cortesia, que eu chamo de sessão de clareza. Ela tem duração de 30 minutos e a gente trabalha clareza sobre o momento atual e sobre o que se pode trabalhar para resolver ou melhorar a qualidade de vida, a consciência ou se desenvolver. Para saber como agendar essa sessão sem custo de 30 minutos e também saber sobre como seria um acompanhamento, um processo de 10 sessões, basta entrar em contato, que pode ser enviando mensagem pelo Instagram, pelo TikTok, no site também, constelasp.com.br, tem um botão para falar pelo WhatsApp e pode perguntar. Pergunta pela sessão de clareza de cortesia, sem custo. Bom, é isso. Vou ficar por aqui. Obrigado pela participação, pelas mensagens e até quinta, 8h30. Até mais.